Bom, pessoal, eu quero explicar para vocês a tábua do nosso bolo, como que eu fiz ela. Eu trabalhei aqui com madeira MDF, estou usando uma mão francesa, que é aquelas armações de ferro que sustenta a prateleira. Eu peguei uma pequena e fiz uma torção, ela é geralmente bem em formato em L, e eu fiz uma torção para dar essa impressão de que o calcanhar está na tábua e a ponta do pé está fora da tábua. Além da nossa chuteira, vai vir uma bola em cima dela, e a gente vai ter ali uma meia perna com uma chuteira e uma bola bem na ponta. Então, essa ferramenta chamada mão francesa, vocês podem dar um Google que vocês vão ver como que é o formato dela. Possibilita você trabalhar com inúmeros projetos e ideia, e isso é fundamental. Ali eu tirei um molde da nossa chuteira, usei o meu cunhado como modelo, peguei calça em torno de 39 a 40. Fiz toda a estrutura no tamanho dessa medida, de 39 a 40. E ali, com o papel, eu vou começar a cortar o nosso bolo. A receita dessa massa já está no nosso canal. Ela é uma massa bem versátil e bem em conta também. Você pode estar usando para os seus bolos esculpidos. E essa não é a massa mud cake, que eu tanto amo e falo. Recortei do tamanho, vou começar ali a isolar a nossa barra rosqueada do nosso bolo. Você tem duas opções, ou canudo de milkshake ou fita floral. Eu só estou mostrando para vocês como que vocês podem fazer esse isolamento. Porém, essas barras que eu estou usando é de aço inox. Existem dois tipos, né? Alumínio galvanizado ou aço inox. Aço inox você pode usar normalmente, não precisa ficar isolando ele do contato do bolo, porque é o mesmo material que aquelas panelas que a gente tem em casa, né? Caso você opte pela opção do alumínio galvanizado, você pode estar fazendo isolamento com o canudo de milkshake ou com a fita floral, fica a seu critério. Agora eu estou trabalhando com um recheio. Esse recheio ele é industrializado, eu achei ele saboroso, da marca Melk, no sabor de churros. Vocês vão notar que eu vou concentrar mais o recheio no centro do nosso bolo, porque geralmente as pontas a gente corta na hora de esculpir. Então, se você vai colocar recheio nas pontas, você vai perder desnecessariamente recheio nessa questão. O meu pé ali ficou faltando o calcanhar, eu vou cortar, vou fazer a medição certinha e vou pegar um pedaço de massa e fazer aquela emenda ali do nosso finalzinho da chuteira. E vai ser o mesmo processo, né? Vou colocar o nosso recheio, massa, recheio. Essa massa, se vocês quiserem umedecer, fica a critério. Eu recomendo uma calda neutra com água e açúcar. Não recomendo calda com leite condensado ou de leite, porque isso pode azedar o seu bolo. Esse bolo eu estou fazendo para consumo próprio. Eu estava fora do estado do meu ateliê, visitando minha irmã, e aproveitamos o tema da Copa e começamos a fazer esse bolo. Então eu tive que fazer muita improvisação, porque muitas estecas, muitas ferramentas ficaram no meu ateliê. Eu estou agora cortando com uma faquinha de serra comum de cozinha as laterais, as quininhas, para deixar o formato do nosso pé arredondado, da nossa chuteira. Eu escolhi o modelo da internet, eu particularmente gosto muito da cor dourada, e eu achei uma chuteira na cor dourada. Então, para quem me conhece, sabe que eu vou escolher essa cor. E esse vai ser o nosso modelo que eu tô fazendo. Então, agora eu corto ali as beiradinhas, sempre com cautela, para deixar um aspecto arredondado. Esse é o modelo que eu peguei da internet, desenhei, e vou precisar fazer mais uma camada em cima ali de bolo e recheio para poder dar a altura da nossa chuteira. E depois eu vou esculpir a lateral. É como se você estivesse fazendo um bolo de tênis. É o mesmo processo, para quem já teve essa experiência. Inclusive, eu vou trazer no canal em breve. Então, fiz ali a medição, vou ter que subir e vou aproveitar essas sobras do bolo que sobrou da primeiro corte que eu fiz e vou aproveitar para fazer justamente esse alinhamento ali. Aí eu estou medindo com o meu molde que eu desenhei, e aí coloco o recheio, vou colocando com massa e depois eu faço os cortes para ficar exatamente no modelo da nossa chuteira. Eu optei por não molhar esse bolo, eu acho que essa massa já é super úmida e macia, então eu optei para deixar do jeito que vocês estão vendo aí na câmera mesmo. Ó, tô ali com o bolo, fazendo ali os aumentos, e agora eu começo a cortar conforme o modelo que eu selecionei da internet. A câmera pode não mostrar, mas vocês vão observar, podem ter certeza que durante todo o processo eu tô olhando para minha referência.
Sempre que vocês forem fazer bolos esculpidos, sempre tenha uma referência, um desenho, ou você mesmo que desenhe, com aquele papel vegetal, você pode copiar qualquer desenho da internet, ou você pode pegar pelo Pinterest também, e aí eu tô dando esse formato. Vocês já ouviram falar em cake pop? Cake pop é a mistura de massa de bolo com recheio. Ele fica numa consistência como se fosse uma massa de brigadeiro, tá vendo? Você pode até bolear se quiser, e eu tô usando isso daí para fazer o acabamento da nossa chuteira. É extremamente gostoso. Tô usando com o recheio também dos churros, e então fica super gostoso de fazer e de comer também. Dessa forma a gente consegue aproveitar bastante a massa do bolo, né? Então sempre vai sobrar uns pedacinhos. Você pode fazer isso, depois cobrir com chocolate de cobertura, vira uma outra sobremesa, e também você pode usar para poder fazer o acabamento da chuteira aí nessa questão. Fica muito bom, meninas, muito bom. Prontinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, acompanhem o resultado final. Ó, ficou assim o resultado final da chuteira. Eu coloquei essa bola de isopor só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar o nosso projeto. Bola na ponta da chuteira, calcanhar da chuteira na tábua e a ponta da chuteira é suspensa, tá vendo? Para dar aquele efeito ali, ó, que vocês estão vendo. Agora eu vou começar a cortar a nossa perna. Começo com a porca rosqueada, nossa rosquinha. Coloco a porquinha, depois eu vou colocar a arruela e aí depois eu vou entrar com papel pluma, que eu plastifiquei de papel contact prata. Esse papel pluma você encontra pela internet, é um papel bem durinho, geralmente o pessoal que faz maquete, os arquitetos, usam isso para poder fazer maquetes. Como esse bolo, repita, para consumo próprio, eu estou usando papel pluma para fazer exatamente ali a sustentação, seria a nossa tábua de MDF para fazer a perna. Porém, se você vai fazer isso para fora, eu recomendo que você faça de MDF para ter mais força na estrutura e não ter perigo de tudo desabar. Afinal, o bolo esculpido é assim, você tem que fazer uma excelente base, você tem que estudar bem a estrutura interna para que você não tenha problemas lá na hora de entrega. E aí, ali eu começo a cortar conforme... Eu gosto sempre de estar cortando a mais, porque na hora que eu for esculpir, eu não vou ter o problema de ter cortado de menos, e aí eu esculpo, vai ficar uma coisa menor, e aí depois para você consertar isso, o problema vai ser bem complicado e maior. Então, corto a mais, coloco o recheio, e aí eu já venho com as outras partes ali da nossa perna. Quando vocês escutarem eu falar parada, ponto de parada, significa exatamente isso, porca, arruela e tabuinha, ou papel pluma, para suportar o que vem para cima, tá? Então aí eu começo a cortar a última parte da nossa perna e já vou colocar novamente uma porca e uma arruela para sustentar o que vem aí para cima. Furei, vou colocar ali, não posso esquecer do nosso recheio. O recheio ele vai entrar com uma colinha também, coloco a nossa porca, depois a arruela, o recheio e a nossa papel pluma, para depois finalizar com os próximos e última etapa da nossa perna. Depois disso, vocês vão verificar que eu já começo a esculpir a nossa perna. Lembrando que isso que a gente está fazendo é metade de uma perna de um jogador de futebol com a chuteira. Então a gente tem que levar em consideração que a perna não pode ser tão fininha, porque ele tem geralmente uma caneleira, em cima da caneleira ele tem um meião. O meu meião eu vou fazer azul royal. Então a perna ela tem que ficar grossinha. Né? Não pode ser uma perna, sei lá, bem magrela que não vai ficar combinando. Então, eu tô aqui fazendo as partes finais, as últimas partes da perna, e logo em seguida vocês vão assistir eu fazer a parte de esculpir. Então, assistam, meninas. Aproveitando, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem seu like, porque assim eu fico sabendo que tipo de conteúdo vocês estão gostando mais. E quanto mais curtidas, eu vou trazer mais sobre esse assunto específico aí no canal. Ó, uma coisa importante, vocês notem ali que eu tô esculpindo as laterais. O objetivo é deixar uma perna arredondada e não quadrada. Afinal, não estamos fazendo a perna do Bob Esponja, ou o senhor Bob Esponja, que é o quadradão. Então eu começo a deixar ele arredondado. E ali todo momento eu tô olhando para minha estrutura. E também
para minha referência. Uma outra dica importante que eu quero dar para vocês: sempre que você estiver esculpindo, dê 2 ou 3 passos para trás e avalie o seu trabalho à distância, porque aí você consegue verificar onde você cortou demais, aonde você cortou de menos, aonde você vai ter que de repente ajustar com o cake pop, e isso te dá uma visão bem legal. Então, faça uma parte, afasta, observa onde você tem que cortar mais ou menos, e aí você vai fazendo os ajustes necessários. Fica a dica aí, meninas. E principalmente, não se esqueçam de ter sempre ao lado, à vista, a sua referência. Estou arredondando a parte superior. Logo, logo eu vou trabalhar também com cake pop na perna. Eu fiz um cake pop de massa de bolo e ganache ao leite, que eu já tinha pronta também. Tô só ajustando mais o parafuso para ficar mais rente e a gente não tem um espaçamento gigante ali da metade da perna inferior para superior. Tô colocando a bola para ter uma visão geral de como vai ficar. Beleza. Vou continuar esculpindo também aqui e vou entrar agora com o nosso cake pop na perna. Visão geral, e ali eu tô observando o que eu tenho que cortar mais ou menos. Agora eu começo a trabalhar com o cake pop na parte da perna. Acompanhem, meninas. Agora eu começo a entrar com a nossa ganache de blindagem. A receita está no canal também. Essa primeira camada eu não estou preocupada em deixar tudo lisinho. Eu só quero fixar os grãozinhos, né, os farelinhos de bolo no seu devido lugar. Então, eu dou com cuidado ali um banho, digamos, da primeira camada, com cuidado, porque se você passar muito forte, você vai tirar partes grandes do bolo e vai estragar todo o trabalho que você esculpiu. Uma coisa importante: depois que eu fizer essa primeira camada, eu vou levar na geladeira, vou deixar enrijecer. Depois eu vou fazer uma segunda camada e nessa segunda camada eu vou me preocupar com o chamado alisamento. Eu preciso com uma espátula de silicone deixar a segunda camada bem lisinha a superfície, porque a pasta americana ela acaba sendo o dedo duro da gente. Se você não deixou a superfície lisinha, ela vai mostrar isso quando você estiver fazendo a decoração. E aí fica um aspecto de celulite, uma coisa muito complicada na parte estética. Então, fica a dica aí para vocês. Primeira camada, daqui a pouco eu faço a segunda e eu já vou mostrar para vocês como que ficou com a segunda camada, o alisamento certinho. Então, continuem acompanhando, meninas. Uma dica: como que você tira essa sobra de chocolate da tábua? Paninho morno, com água morna, você passa ali, tira sem muito trabalho, sai bem tranquilo. Agora, se você for tirar depois, com pano, papel, dá um trabalhinho mais, então fica a dica. Um paninho molhado numa água morna, você tira tudo ali sem sofrência. Tô só finalizando o outro lado da perna e daqui a pouco eu faço. Esse processo eu não vou mostrar, mas eu levo na geladeira, endurece, volta, faço a segunda camada de ganache de blindagem, aliso e daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês. Acompanhe. Tô só tirando o excesso agora com a espátula. E depois de ir para a geladeira e eu fizer a segunda camada, fica assim, tudo lisinho. Agora eu vou começar a preparar a decoração da tábua, que vai ser um gramado. Coloquei o verde folha com um pouquinho de gota de marrom para deixar a cor mais fechada. E começo a passar água um pouquinho na tábua e começo ali a colocar o nosso gramado, a nossa chuteira. Eu passei esse plástico para deixar a massa úmida, nosso cobertor também. Quando eu trabalho na pasta, na tábua, nosso bolo está protegido. Como eu estava na casa da minha irmã a passeio, tem um momento que eu chamei ela para dar uma ajudadinha, porque eu tive que improvisar a texturização da grama. Ó, essa esteca que eu vou mostrar para vocês, ela é de dentinho, então quando você fica batendo assim, dá um aspecto de grama. Mas existem no mercado inúmeras formas de você texturizar aspecto de grama. Como eu não estava no meu ateliê, eu tive que improvisar.
Faço essa texturização, depois chego a me pedir ali ajuda para minha irmã, ela vai pintando com corante verde, e aí dando mais realismo na nossa grama também. Então acompanhe. Após terminar isso, eu começo a decorar a chuteira. E bora texturizar. Ah, esse cortador vocês encontram pela internet. Ele que faz aquele corte certinho da nossa bola de futebol. Então eu coloquei um pouquinho de CMC nessa pasta americana branca, coloquei no preto também. Faço o corte certinho e depois eu vou aplicando no nosso bolo de esfera redonda. Vocês encontram esse cortador pela internet também. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para ensinar a bola para vocês em outro vídeo que eu vou trazer no canal. Bom, para quem me conhece sabe que a minha cor preferida é dourado, por isso até o meu logo ele é dourado. Então, como eu escolhi uma imagem de uma chuteira dourada, eu estou começo a trabalhar com a pasta americana branca e depois eu vou vir pintando ela, vou dar uma textura na nossa chuteira e depois eu vou pintar ela de dourado. Por isso eu estou colocando a pasta já branco. Mas o meião vai ser azul royal, ele já vai estar na cor certinho do azul royal. Eu optei por comprar já a cor royal pronta e tingida do que eu ter que tingir, que demandaria mais trabalho também. Uma coisa importante, outra dica, o modelo da chuteira que eu escolhi tem exatamente uma costura entre o calcanhar e a ponta da chuteira, aonde eu estou fazendo a emenda. Sempre que vocês forem fazer uma decoração, busque exatamente os pontos de costura do seu modelo, né? Então, se a costura é na lateral, você faz a emenda exatamente em cima da costura do desenho. E é o que eu estou fazendo ali. Agora eu começo com o nosso meião azul. Vou cuidando das emendas, sempre a emenda na costura. Estou usando esse bisturi, ele é melhor que o estilete para poder cortar o corte mais preciso, recomendo que vocês usem. É baratinho também, você compra pela internet, não tem mistérios. Vou trabalhando ali um pouco da emenda, da pasta americana, sempre ali em cima da nossa costura. E agora acompanhe que eu vou começar a texturizar a nossa chuteira e depois pintar. Já estamos no final da nossa aula gratuita. Estou pegando a régua para fazer a divisão entre o solado da chuteira e a chuteira. Agora eu venho com o canudo e vou fazer essa texturização como se fosse colmeias, né? Bolinha, bolinha, bolinha. Que é exatamente o modelo que eu achei na internet. Eu gostei, achei bonito. E depois eu vou fazer agora o tingimento. Vou pintar com corante comestível e álcool de cereal. Não existe uma dose certa disso. Você coloca até virar um creminho e aí você vai pintando. E o legal, depois que você pintar toda a chuteira, eu fiz um detalhe preto ali, o resultado vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço.